Bem, meus queridos irmãos, ao longo do mês de agosto, nós temos estado a falar sobre oração. Amém? Oração é, para o povo de Deus, uma graça ímpar, porque a oração nos permite nós falarmos, nos comunicarmos com Deus. Entretanto, essa comunicação, ela tem princípios, ela tem padrão. Essa comunicação respeita a vontade de Deus. No final do dia, não é uma comunicação a nosso bel prazer. É uma comunicação onde eu e você podemos necessariamente apresentar nossas necessidades, nossas faltas, nossas dores, nossas angústias e etc. Mas nós colocamos sempre uma adenda que é, todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Amém, queridos? Para hoje, nós vamos abrir Mateus capítulo 6, o versículo 11. Eu tomo a leitura. Mateus capítulo 6, versículo 11, está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero, por gentileza, que todos nós, como se fôssemos um grupo coral, repetíssemos essa frase. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 1, 2 e... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém. A primeira pergunta é: você entendeu o que você recitou? Você entendeu o que você recitou? Você entendeu o que você declarou? Você entendeu que nessa frase há um universo de instrução, de verdades relativas à provisão de Deus? Você entendeu que na palavra, na frase, o pão nosso de cada dia, tem uma declaração, tem um compromisso que eu e você estamos a fazer com Deus? A expressão, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é como se fosse um contrato com várias cláusulas sob as quais eu e você não podemos estar alheio ou não saber sobre quais são as cláusulas que estão dentro da frase o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você também e eu devemos saber que quando nós oramos pedindo que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nós estamos a dizer que nos comprometemos em fazer, em cumprir com a vontade de Deus relativamente ao sistema que Deus criou sob a provisão do céu para a terra. O pão nosso de cada dia te inclui. O pão nosso de cada dia fala muito mais sobre nós, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas limitações, sobre as improbabilidades que existem nas nossas vidas, nos planos que nós traçamos, do que propriamente uma limitação, uma falta da parte de Deus. Pelo contrário, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje engrandece o poder de Deus, engrandece a bondade de Deus, engrandece a provisão de Deus. Na frase, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém, bondoso? Para começar, nós estamos na sequência da oração modelo de Jesus. Aqui o nosso mestre já nos ensinou que quando nós tivermos que orar, porque à luz de Lucas, essa instrução decorre de uma solicitação dos discípulos. Eles vão até Jesus e dizem a Jesus: mestre, ensina-nos a orar como João fez. Amém?
Ensina-nos a orar. E Jesus diz que quando tu orardes, quando vós orardes, a primeira coisa que vocês devem fazer é: Pai nosso que estás nos céus, e em consequência santificar o seu nome. Tudo precisa necessariamente começar daqui. A oração precisa partir da postura que o orador, antes de pronunciar palavras para que elas não sejam palavras atiradas ao ar, o orador, o crente, ele precisa de entender que há uma distância absurda entre a terra e o céu, entre o que ora e o que ouve. Amém? Entretanto, essa distância absurda, essa distância incalculável, ela precisa ser entendida à luz da bondade de Deus, à luz da imanência de Deus. O que é? Que mesmo havendo uma distância colossal, abismal entre o céu e a terra, entre o que ora e aquele que ouve para atender, ou simplesmente para tentar, esse Deus é nosso Pai. Amém? Esse Deus é nosso Pai. Ele é tão distante porque está no céu e é tão próximo de nós porque é nosso Pai. Assim, toda a natureza, todos os níveis de carências humanas, de solicitudes, de necessidades, nos mais variados níveis, na ordem física, na ordem das emoções, na ordem da construção dos pensamentos, na ordem ideológica, na ordem cósmica, na expressão Pai Nosso, nós vemos todas as nossas inquietações consideradas, porque Ele é tão distante e tão perto de nós ao mesmo tempo. E não me perguntem como. Amém, queridos? E Jesus quer que eu e você tenhamos em atenção que Ele é nosso Pai. Ele é excelsamente Deus, mas profundamente nosso Pai. Significa que Ele te entende, que Ele me entende. Que aquelas preocupações sobre será que eu vou usar a melhor verbalização quando tiver a orar? Lembra-se, Ele é teu Pai. Amém? E os pais parece que têm uma graça ímpar, porque eles conseguem interpretar a linguagem dos filhos. Mesmo quando o bebê de colo só chora. A mãe tem um discernimento e boa parte das vezes acerta em cheio. Ele está com a fralda molhada. Ele quer comer. E aí você se pergunta, mas qual foi a construção frásica que ele usou? Nenhuma. Qual foi o verbo que foi empregado? Nenhum. Mas ele chorou apenas. Isso não te diz muita coisa? Eu sei que sim. Isso diz-nos que o Senhor sabe profundamente as nossas mais variadas necessidades e carências. A verdade seja dita que nós temos sido desincentivados da oração. Porque a gente não acredita na simplicidade da oração. A nossa mente é sempre tentada a criar uma ideia muito complexa em relação à oração, a Deus atender e atentar. Desse modo, isso mais nos afasta da oração do que propriamente nos aproximar. Amém, queridos? Então lembra-te que Ele é nosso Pai. Para todos os pais que estão aqui presentes, lembram-se
que nós todos temos um Pai por excelência, o qual é Deus. Colocado isso, posto isso, o versículo 11, ele pretende dizer que esse Deus, que em grandeza é muito distante de nós, mas em imanência ele é muito perto de nós, o qual se fez nosso Pai, ele tem desejo que a gente faça também, que inclua também no leque da nossa oração, incluamos a necessidade do pão. Amém? Deus não quer que eu e você tenhamos aquela ideia errada de que pelo fato dele ser Deus e ser espiritual, e porque ele te falou nos primeiros pontos da oração sobre santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele não quer que você pense que esteja constrangido apenas orar por questões de natureza espiritual. Amém? Ele não quer que você se finja. Senhor, dá-me mais unção, Deus. Senhor, permita que ao estender das minhas mãos o coxo levante. Permita, Senhor, que coisas extraordinárias aconteçam. Ele não quer que eu e você estejamos equivocados sobre a natureza da terra. Vede que esse modelo de oração, ele tem dois elementos essenciais: terra e céu. Terra e céu. Terra e céu. Eu vou repetir: terra e céu. Ou seja, é o céu em toda a sua natureza, todas as suas características, bem como é a terra em toda a sua natureza e todas as suas características. É a terra como terra. Não é terra como que se fosse uma imaginação do céu. É a terra como terra. É a terra com os princípios e as leis naturais que Deus estabeleceu. É a terra com ciclos que Deus estabeleceu. É a terra com estações que Deus estabeleceu. É a terra com toda a sua multiforme característica que Deus estabeleceu. Com os seres viventes. Com a vegetação toda. É a terra como terra. Amém, queridos? Assim sendo, ele nos diz: o pão nosso. O que é que pressupõe? O que é que significa? É que a terra tem necessidade de manutenção. A terra tem necessidade de ser suprida. A terra precisa sobreviver, em primeiro lugar, e depois a terra precisa de estar na plenitude da forma que Deus deseja. A terra precisa de dar resposta à vontade de Deus. E a mera resposta é reconhecer que a terra tem necessidade. A terra tem limitações. Nós temos limitações. O manjar é para o ventre. O ventre é para o manjar. Sem alimentação não seria possível nós congregarmos. Sem alimentação não seria possível nós congregarmos. Sem nós termos passado por um sistema acadêmico do mais básico possível, que nos permitisse entender a linguagem uns dos outros, nós teríamos grande dificuldade de projetar o nosso culto. Ele não seria racional. Os irmãos não me compreenderiam. Eu não vos compreenderia. Nós não nos compreenderíamos. E onde não há compreensão, onde não há
inteligibilidade, já não há culto racional. Se não nos entendemos, já não é possível haver culto racional. Ainda que a liturgia esteja toda bem coordenada, já não é possível. O culto racional decorre da existência de entendimento. Se os seres não se entendem, se os humanos não se entendem, já não há culto racional. Amém, precioso? O pão nosso. É que Deus, ao falar sobre pão, Ele quer que você pense em tudo que diz respeito ao sustento da terra. Em tudo que diz respeito ao sustento do universo. Nós estamos inclusos. Porque Ele não disse o pão teu ou o pão meu. Ele disse o pão nosso. E quando você pensa sobre nosso, ok? Quando você pensa sobre nós, você precisa necessariamente pensar na bondade de Deus que permite que o seu sol nasça tanto para bons quanto para maus, tanto para justos quanto para injustos. É que nós, os cristãos, tendemos a pensar pão nosso como sendo apenas o pão dos crentes. Ah, Senhor, o pão dos crentes. Se o pão fosse só para os crentes, nem haveria pão para os crentes. Entende? Nós, os crentes, estamos a anos-luz de representarmos toda a provisão de Deus na terra. Há inúmeras atividades que permitem a manutenção da vida humana na terra que nós, os crentes, não estamos metidos nessas atividades, não temos influência nessas atividades, não temos habilidades para essas atividades. Então esse pão não podia ser só dos crentes. Amém, queridos? Se o pão fosse só para os crentes, nós teríamos muita dificuldade. Quantos crentes cientistas nós temos nessa nossa era? Amém? Quantos crentes, por exemplo, que dedicam-se às causas ambientais nós temos na nossa era? Isso para nós é um não assunto. Amém? Uma matemática básica. Quantos mangais nós plantamos ao longo de 5 anos? Nós, os crentes. A gente nem sabe o que é mangais. Entende? O que quer dizer? O que são mangais? Mangais são umas plantas que ficam na água salgada. E essas plantas, elas acabam sendo o nascedouro dos peixes. Ou seja, os peixes, depois de estarem prenha, etc., eles vão lá nessas plantas para poderem colocar os seus ovos. Envolvidos algum tempo, os filhos dos peixes, eles vão nascer e aquele sítio, para eles, é como se fosse uma fortaleza em relação a outros predadores ali. O que quer dizer que, não havendo mangás, a nossa dieta já fica comprometida. Já temos escassez de peixe. E o dilema é que a gente dobra o joelho, Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Deus. E você não sabe o que é necessário, não considera o que é necessário para que tu tenhas peixe ou qualquer outra coisa. O que é que eu pretendo dizer com isso? É que se o pão
nosso fosse respeitante apenas aos crentes, todo o ecossistema que Deus criou, todo o sistema interdependente, uma atividade natural que dá resposta a outra e permite a subsistência da criação, o cosmos estaria em falta se esse pão fosse só nosso, dos crentes. Amém, queridos? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ele é muito mais do que trigo, fermento, sal, água e etc. O pão nosso de cada dia revela os bastidores da provisão de Deus em toda a sua criação. Faz sentido você orar, faz sentido eu orar. Quando você ora o pão de cada dia, dai-nos hoje, você está orando tanto para ti, quanto para toda a subsistência do universo, queridos. Todos os elementos visíveis e invisíveis do universo, eles funcionam, cujo combustível é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu e você precisamos de orar para que Deus, em toda a sua provisão, estenda as suas mãos para que haja manutenção na vida, para que haja manutenção na terra. Você ora o pão de cada dia, dai-nos hoje, mas você não sabe a quantidade, a profundidade de ações de Deus ao responder à tua oração. Eu e você não sabemos do plano invisível o que está a ocorrer quando oramos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você não sabe o conjunto de micro-organismos que são movimentados mediante a oração. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Amém, precioso? Nós precisamos orar. Nós precisamos de buscar a face de Deus. Nós precisamos de concordar com a sabedoria de Deus expressa no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Entendes? Vês a importância dos ímpios? Vês quão importante os ímpios são? Vês como nós temos fé em Deus? Não somos chamados a ter uma consciência, uma postura, se valendo soberbamente, desprezando os outros, porque a gente não sabe. Você despreza um ímpio, amém? Mas para você ter o tomate, é fruto do trabalho do ímpio, que é fruto da provisão de Deus. O nosso Deus permite que o seu sol nasça tanto para bons quanto para maus. Você precisa aceitar isso. Nós precisamos de aceitar isso. A provisão de Deus nos ultrapassa. Amém, bondosos? O pão nosso de cada dia dai-nos. O pão nosso de cada dia dai-nos. Preciosos irmãos, se num polo, num extremo, nós temos o problema dos cristãos, isso é problema dos cristãos. Os cristãos, eles criaram um universo paralelo ao universo que Deus criou. E esse universo que os cristãos criaram tem a dimensão de uma caixa. Ou seja, nós resumimos o universo à caixa que nós criamos.
Amém? Por isso é que nós enfrentamos esse dilema qual? O dilema de entendermos que só nós, só nós completamos o ecossistema de Deus. E, portanto, o pão de cada dia só é nosso. Então, isso é um problema que nós temos. De resumir a vida, a nossa congregação, ao circuito dos cristãos. Repito, a vida nos ultrapassa. Essa visão cria vários problemas. Quais são os problemas? Um deles, e sobretudo, obviamente, depende de qual sistema sobre qual sistema, ou sobre qual confissão, ou sobre qual sistema teológico, ou sobre qual tradição religiosa ou teológica dentro do universo cristão a gente pertence. Por exemplo, se nós pertencemos ao sistema teológico pentecostal, nós temos várias virtudes, mas também vários defeitos. Uma das virtudes é olhar para a fé e entender a urgência missional, a urgência de fazer missões, a urgência de ganhar almas. O movimento pentecostal, ele tem essa virtude. Ele olha para a urgência das missões de um modo que enriquece a atividade evangelística. Mas, por outro lado, há uma outra dificuldade. Qual? É a dificuldade de tu conseguires conciliar a urgência das missões com a necessidade da manutenção da vida, a necessidade de cooperarmos com Deus para o nosso sustento. Ou seja, o pentecostal, ele olha para a vida e diz assim, na frase, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, pressupõe que eu não precise trabalhar, pressupõe que eu não precise estudar, porque o céu responde às necessidades da terra. Bem, isso é um extremo dessa frase. Ela não pretende projetar isso para nós. Ela pretende projetar uma cumplicidade entre a terra e o céu. Claro que há um conjunto de organizações, delimitações dentro dessa provisão de Deus, isso é verdade. Exemplo, aquele que recebe, por graça de Deus, a confiança da igreja para pastorear uma igreja, uma determinada localidade, obviamente, dentro do ecossistema de Deus, o ideal é que essa pessoa dedique-se inteiramente ao serviço pastoral e, por conseguinte, ele tem suas necessidades supridas através de um salário. Ou seja, nessa delimitação do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não estamos em presença de um equívoco quando a igreja confia em determinados irmãos que assumem o episcopado e, por consequência, esses se abstêm
do trabalho laboral e dedicam-se apenas ao trabalho eclesiástico. Aqui está tudo bem, porque o próprio Deus instruiu dessa forma. Agora, queridos, se eventualmente, nesse olhar, nesse extremo, de que o pão nosso de cada dia pressupõe que ninguém deva trabalhar, ninguém deva estudar, nós criamos uma ruptura grande dentro do sistema provedor de Deus. Nós criamos inúmeros problemas. E pensem comigo, 99 ou 98, se quisermos por defeito, 98% dos problemas na igreja, a meu ver, eles são existenciais. Amém? É falta de pão, é falta de vestimentas. Amém? É, por exemplo, nós que não viemos de um lar funcional, com uma boa instrução, boa educação, começamos a criar problema na igreja, fofoca, né? De inveja, problemas vários. E quando você vai perscrutar, vai analisar a base dos problemas, falta de educação, falta de instrução. Por quê? Porque no ecossistema de Deus, os pais tementes a Deus, eles devem necessariamente instruir seus filhos. E o problema é que toda essa tarefa, ela chega até a igreja, tendo os pais não cumprido as tarefas de casa. Agora, a igreja vai se debater, vai entrar em debandada com questões porque, por exemplo, o crente não consegue ser discreto, o crente não consegue dominar a sua língua, o crente não entende que deve respeitar o outro, o crente fala mal do outro nas costas. Nós poderíamos avançar em coisas mais excelentes. Nós poderíamos correr em coisas mais excelentes. Nós podíamos, por exemplo, correr tendo nossas necessidades supridas, começar a fazer obras de caridade, por exemplo, para as pessoas lá fora. Nós podíamos estar a nos preocupar, ok, em sustentar o evangelismo, por exemplo, ganhar outras almas. Nós podíamos estar preocupados, por exemplo, em visitar as cadeias, por exemplo. Em toda a bagagem do evangelho, nós levarmos para aqueles que estão numa condição social terrível. Estão presos. Estão marginalizados. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso. Porque a nossa demanda é a irmã que deu-me xoxo na irmã que passou. Deu-me xoxo na irmã que passou. Entende, bondoso? Este problema de entendermos que o pão nosso de cada dia pressupõe ninguém trabalhar, ninguém estudar, cria problemas, vários problemas existenciais de ordens terríveis. E a igreja fica a andar às voltas para tentar solucionar estes problemas. Amém, piedosos? Então nós, enquanto congregação do Senhor, nós precisamos estar resolvidos em relação a isso. Estar resolvidos em relação a isso. Deus criou um conjunto de estratégias que permitem a funcionalidade e a manutenção da terra com a provisão do céu. Amém, queridos? O que é que nós podemos, em termos de conclusão, tirar desse ponto? Nós precisamos de olhar a vida como um todo. Amém? Nós precisamos de reconhecer em nós
as habilidades naturais que Deus nos deu e colocá-las ao serviço da glória de Deus. Nós precisamos de estudar, nós precisamos de trabalhar com a consciência de que é a provisão do céu para a terra. E não entrar naquele conflito de que o irmão que estuda é carnal, o irmão que trabalha é carnal. Trabalhar tem que necessariamente pressupor que a minha fé vai ficar fraca. Estudar tem que necessariamente pressupor que eu vou me desviar. Queridos, nós gostamos de ver a doutrina do diabo só em coisas que têm a ver com misticismo. Mas isso é doutrina do diabo. Amém, queridos? Porque não é assim que Deus disse. Não é dessa forma que Deus disse. Meus irmãos, e nesse ponto, há um conjunto de estratégias que Deus estabeleceu que permitem nós visualizarmos a sabedoria de Deus nisso. Exemplo. Quando a terra que ora, o que a terra ora? O Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a voz da terra. Nisto, queridos, por exemplo, nisto está incluso o dever santo dos pais trabalharem, dedicarem-se para poderem dar as melhores condições à sua família. Amém? Se os pais trabalham entendendo que estão a agradar a Deus, isso é um dos elementos do culto racional. Se nós nos qualificamos, por consequência, nós estamos a deixar ou a estabelecer um conjunto de herança na nossa família que sempre vai repercutir na glória e na glória e mais glória de Deus. Por exemplo, o filho já nasce num contexto familiar onde estudar, trabalhar, onde, por exemplo, se esforçar, onde o sacrifício, onde a competência não é uma coisa estranha, mas é uma coisa respiral, até uma coisa normal. E ainda que você não saiba, mas tu estás a deixar uma herança na tua família, os teus filhos têm grande potencialidade para seguirem os teus caminhos. Porque o princípio deles começar a interpretar a vida passa pela cultura de casa. Amém, queridos? Isso tem repercussão social, tem repercussão eclesiástica. A igreja, dentro desse sistema que funciona, a igreja não fica a se debandar, a se debater com questões de necessidade de pão, necessidade disso ou daquilo. Somos mais eficazes, mais excelentes em atentar para outras coisas. Amém, piedosos irmãos? Estamos a ser chamados a quê? A mudar a mentalidade. Estamos a ser chamados a responder graciosamente às dinâmicas de Deus, cooperarmos com o avanço do reino. Esse reino não nos pertence, esse reino é do nosso Pai. Amém, queridos? Por outro lado, queridos, nós temos quando a gente olha para a cristandade e olhamos para igrejas tradicionais, igrejas históricas, já estão bem resolvidas em relação a essa matéria. Amém? A gente consegue fazer uma análise, claro que é empírica, não temos,
não estou a usar nem pregar tanto rigor analítico para isso. Estou a partir apenas de um olhar e de uma dedução lógica, sem obedecer a todo o critério e todos os métodos de análise, de pesquisa, etc. Mas quando tu olhas para igrejas que tradicionalmente têm esse assunto resolvido, ok? Muitas delas, ou algumas delas, têm até universidades dentro daquilo que é, por exemplo, a proposta delas para a sociedade. O impacto que elas pretendem causar na sociedade inclui, inclusive, tanto a pregação do Evangelho, etc., etc., mas inclui também, por exemplo, construção de escolas, um sistema de alfabetização, um sistema de formação, de capacitação profissional. Porque essas igrejas compreenderam que a resposta da terra que pede, a resposta do céu à terra que pede, passa por usar dessas dinâmicas para a manutenção e o progresso da própria obra de Deus ou do próprio reino de Deus. Compreendes? Então nós precisamos de considerar isso, meus irmãos. Nós precisamos de considerar isso. Amém? E precisamos de incluir o dai-nos. Pensar que é a resposta de Deus à realidade natural, à realidade da terra. Quem está a dar é Deus. Quando eu sigo a dinâmica de Deus, é o céu que me está a responder. Não é uma realidade alheia à provisão de Deus. Não é algo carnal, é algo espiritual que nos visitou, que nos está a visitar. Por último, nós precisamos de pensar no dai-nos hoje. E esse hoje, nós podemos pensar naquela realidade do maná que caiu do céu. No sentido de que a lição que podemos extrair daquele evento é a confiança e a dependência em Deus relativamente às nossas necessidades. Aquele pão colhido não podia ser guardado para o dia seguinte, porque ele estragava, ele perecia. Não é que Deus quer dizer que nós não devemos planificar, não devemos poupar, não devemos empreender ou investir. A ideia não era essa, mas a ideia era um povo que está a sair do contexto do Egito e que precisa de ser reeducado a entender que Deus supre as suas mais variadas necessidades. Esse pão de cada dia dai-nos hoje pretende para nós, a título de conclusão, compreender que todo esse ecossistema de Deus, ele atenta para a glória de Deus e, portanto, da nossa parte, deve haver o espírito de dependência. Porque nós podemos cair no outro extremo. Qual é o outro extremo? Se a gente compreende de forma equivocada e excessivamente a ideia de que devemos trabalhar, devemos estudar e etc., nós não estamos isentos de uma outra tentação, que é nós nos esquecermos de Deus. Nós cuidarmos que o resultado que temos é fruto do nosso braço. Que nós podemos tirar Deus dessa equação. Amém? Isso é uma outra tentação. Amém, bondosos? Deus está nessa equação. Melhor, Deus é o provedor dessa equação. É Deus quem sustenta essa equação.
Nós precisamos de glorificar Deus nos nossos estudos, no nosso trabalho, no modo como a gente lida com os recursos que Deus nos deu. Tempo, finanças e qualquer outra coisa que Deus nos concedeu, nós devemos incluir no conjunto do nosso culto racional a Deus. Há o dilema, por exemplo, de Asaf. Os irmãos lembram-se do dilema de Asaf? Qual era? De olhar para a prosperidade dos descrentes e aquilo criar um conjunto de crises. Amém? Mas quando eu e você entendemos que é Deus quem sustenta o universo, nós glorificamos a Deus até pela riqueza dos descrentes. Entende? Nós glorificamos a Deus até pelas habilidades dos descrentes, porque elas atentam para o sustento de Deus no universo. Amém, queridos? Assim sendo, bondosos irmãos, o chamado para nós é orarmos. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus com ações de graças. Vamos orar a Deus reconhecendo que o Senhor é de uma sabedoria colossal, de uma outra dimensão. Deus é magnífico. Se o universo dependesse inteiramente das nossas ações, o universo já teria deixado de existir faz tempo. Amém? Mas Deus é muito sábio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo e foram chamados por seu decreto. Vamos orar a Deus, terminamos a nossa mensagem.